Corinthianas, este é o podcast Irmandade Corintiana número 124 e aqui do meu lado esquerdo está do outra direita. O grande Gibson, beleza, Gibson? Salve, salve. Pô, uma semana de 4 pontos finalmente, hein? Demorou. Ufa, na trisca ali do segundo tempo. É verdade. E aqui também o Bruno que não aparecia aqui fazia um tempinho. Faz um tempinho, mas estamos de volta aí, graças a Deus com a vitória Pé boazinha. Pé quente. Foi que Assistindo foi. o jogo aqui. Dá um sosseguinho agora pra gente, né? Porque tava difícil. Bom, vamos começar esse podcast falando dessa hora da aventura que tá chegando aqui, que essa semana agora é uma coisa rara do Corinthians ultimamente, né? O Corinthians vai ter uma semana inteira pra treinar. O próximo jogo é só no domingo que vem. Exatamente. Então o Jair Ventura vai ter essa hora da aventura, digamos assim, pra fazer esse time ter mais a cara dele, né? Ter mais o jeito Ventura de ser. E o que vocês esperam ver no Corinthians daqui uma semana, no domingo que vem? Eu espero que ele trabalhe coisas básicas, como o bloco do time, todo o time sobe, o time inteiro sobe, o time volta pra lá, todo mundo vai pra marcar. Trabalhar o básico, triangulações. Hoje, várias vezes durante o jogo, a gente viu jogadores ali sem ter opção de passar a bola. Errando muitos passes. Errando passes bobos, mas mesmo quando tinha, às vezes o cara não tinha opção de passar a bola. O cara mais perto dele tava ali a 15 metros de distância com 2 caras no meio. Então fica difícil, né? Então tem que compactar o time e trabalhar essa troca de passe rápido, né? Porque senão não tem jeito, senão é difícil. A defesa ele conseguiu já fechar a casinha ali. Teve a estupidez do pênalti hoje e tal, mas, pô, fora isso, a defesa tá bem mais sólida. Então agora tá na hora de pensar em organizar o time um pouquinho mais pra frente. Ele hoje já começou com um jogador lá na frente, embora eu não considere o Rosa um jogador, mas já tinha ali um jogador ali na frente, né? Já foi com outra formação, não foi com 3 volantes, foi só com 2 volantes. Foi um pouquinho mais solto. Depois a gente teve ali um terceiro volante ali na lateral, né? Improvisada. Uma volância, laterância. Depois não né? teve jeito, né? Uma laterância de volância, né? A situação não permitiu. Não permitiu, mas eu imagino que ele consiga essa semana pra trabalhar esses fundamentos. Eu não acho que ele vai conseguir fazer nenhum milagre. Tem alguns jogadores aí que precisam sair daquela fase ruim. Deu a impressão que já estão melhorando um pouquinho. Mas ele tem que trabalhar o básico, é fundamento, né? Eu sei que é difícil, mas eu espero de coração que a gente tenha aquela compactação na defesa, como sempre tivemos antigamente. Mas também com um poder ofensivo maior. Porque do meio pra frente tá cruel, tá difícil, mas uma semaninha é um tempo justo pra se trabalhar aí. Vamos ver o que vai dar. O Loss depois, ele teve a parada da Copa, né, que foi muito mais que uma semana. Ah, sim. E o time voltou um pouco melhor, mas depois ele não conseguiu mais ter esse tempo pra fazer esses ajustes, né? E agora o Ventura vai ter esse tempo. E realmente, eu acho que a defesa parece ser mais segura. Eu acho que a postura dos jogadores também mudou bastante do Loss pro Ventura, né? Eles parecem mais dedicados em campo, mais aplicados e tal. E esse jogo mesmo já mostra isso, né? Esse jogo de hoje contra o Sport já mostrou bastante isso. Quer dizer, o Corinthians lutou até o fim e conseguiu a virada ali nos minutos finais da partida. Sim. Com uma concentração maior, né? Mas realmente, do meio pra frente, o Corinthians ainda deixa bastante a desejar, né? Sem dúvida. Eu acho que tirando ali o Jadson tentando umas jogadas, realmente o Roger continua uma nulidade ali na frente, difícil confiar nesse cara. Eu acho que o Douglas também tá errando muitos passes, às vezes demora pra sair jogando, enfim. Pode melhorar, eu não sei se não sei se ele de repente pode optar pelo Arauz no lugar do Douglas, também quando entrou bem, mas o garoto também tá chegando agora. Mas eu espero uma mudança razoável essa semana, né? Eu acho que o primeiro terço do Corinthians, a defesa, tá mais acertada, mas esses outros dois terços ainda precisam melhorar bastante. Exatamente. E como vocês dois falaram, a compactação realmente tem que voltar. E o pessoal tá comentando aí, tá falando alguma coisa que espera ver nesse jogo. Muita gente comentando aqui, vamos mais pro começo aqui, porque eu já perdi muito comentário aqui. O Rui Jora falando que hoje o Jadson calou quem fala mal dele. O Jadson realmente fez bolas muito boas hoje, cara. O Jadson vem jogando bem, eu acho. A torcida acaba pegando muito no pé dele. Enfim, ele já é um jogador mais velho, já não tem o mesmo ritmo. Acho que às vezes ele deixa espaços ali na hora de voltar e tal. Mas a criação do Corinthians toda é dele, né? Todos os lances de perigo do Corinthians saem do pé dele. Hoje ele deixou o Roger na cara do gol. Se fosse um atacante um pouco melhor ali, fazia. E estaria mais consagrado, né? Quer dizer, o Jadson, se tivesse um atacante melhor, estaria consagrando esse atacante. Porque ele já fez isso em outros partidos também. E o Roger também não fez. Enfim, eu acho que o Jadson
não pode sair dessa equipe. É um daqueles jogadores que é o cérebro da equipe. A única criação que o Corinthians tem ali nesse meio campo é o Jadson, por enquanto. Então, não é o momento de tirá-lo do time, não. Sem dúvida. Jamais, foi bem o que você disse. As poucas chances que o Corinthians teve saíram dos pais deles. Ele que deixou o pessoal na boca do gol pra fazer, né? E que bom que a bola que sobrou ali, sobrou justamente pra ele. Que soube meter um belo chute ali e fazer o gol do empate do Corinthians, que levou depois a nossa virada. O Adriano Pascoal tá falando aqui que do jeito que o time tá jogando hoje, com o Jair comparando com o Loss, ele acha que ele tava querendo derrubar o Loss. Porque a opinião dele. Isso é meio complicado de falar, né? Eu não vi nenhuma declaração de nenhum jogador, de nenhum dirigente, enfim, nem naqueles jornalistas mais exaltados, mais marrons, imprensa marrom, digamos assim, eu vi uma declaração nesse sentido. Eu vi muito torcedor falando isso, mas se eles fizeram isso bem escondidinho, porque realmente não passou nada pra gente aqui, então eu acho difícil. E o Cristiano França falando que os gols estão saindo com meias e da zaga e não dos atacantes. É verdade. Sim. Mas é importante, o Corinthians está marcando gols, né? Muita gente falava que dos 2 primeiros jogos do Jair Ventura, o Corinthians não tinha finalizado, né? Nessa partida finalizou bem mais, marcou 2 gols. Poderia ter feito um jogo muito mais simples se o Roger tivesse feito os gols que sobrou para ele ali, que estavam para ele fazer. Não aconteceu e o Corinthians teve que se superar aí nessa virada. Aliás, que foi, se não me engano, é a segunda virada que o Corinthians consegue esse ano. No ano, né? Então, isso é uma estatística preocupante, porque o Corinthians, quando sai perdendo, normalmente ele continua perdendo, né, e não consegue fazer a virada. E a segunda virada, como eu falei, do Corinthians esse ano, sobre o comando do Jair. O time não desistiu, isso é um lado positivo que a gente tem que ver no Corinthians hoje, né? O Corinthians não desistiu, lutou até o final para conseguir essa virada. Uma bola ali com o Danilo Avelar, que, enfim, tem deixado muito a desejar, mas marcou aí um gol, deu esse alívio pra nós. E o Brian Martins falando, essas críticas para o Roger eu acho meio inválido, pois o Timão tem apenas um meia criador. Vocês não concordam? Falei, olha, cara, eu acho que não, porque o cara não consegue dominar a bola. É o básico, assim. Nem o Beabá ele tá conseguindo fazer. Quando ele tem a oportunidade, ele perde todas. Assim, ele pode não ter muitas oportunidades. A gente pode falar da quantidade de criação até atrás. Mas as oportunidades que ele tem, ele perde com uma consistência absurda, assim. Enfim, parte disso vai da criação, mas parte disso também é o Roger, né? Sim. O Roger teve chances claras e acho que não finalizou uma vez sim. No gol. No gol. Nem obrigou o goleiro a fazer. O Júlio César falou aqui, Roger é pior que Casim, volta Casim mito. Caramba. Aqui o Magno falou de Irmandade, o argumento de que nosso elenco está limitado e que sempre sofremos com desmanche é verdade ou vocês acham que é desculpa? Não, eu acho que é verdade. Mais verdade, cara. É a mais pura verdade. Ele muitos jogadores essenciais. É um desmanche e meio por ano, porque no meio do ano é sempre um desmanche pesado, e no fim do ano ele tem mais uns caras que saem também. É a mais pura verdade. Se a gente for pegar o time campeão paulista, quer dizer, saiu o Balbuena, principal zagueiro da equipe, saiu o Sid Clay, também um dos principais laterais da equipe, saiu o Maicon, já estava vendido, todo mundo fala e tal, mas saiu, ele jogou o Campeonato Paulista, aliás, marcou o pênalti que deu o título do Corinthians. Saiu o Rodriguinho, que marcou os gols mais importantes do campeonato na virada na semifinal contra o São Paulo, na final contra o Palmeiras. Quer dizer, só aí você já tem 5 jogadores importantíssimos que saíram. Aí você vai falar na comissão técnica, saiu o Carille, saiu o preparador de goleiro, saiu mais gente lá do Cifute, quer dizer, o desmanche foi além das 4 linhas ali. Sem dúvida. Foi pra comissão técnica, então com certeza dá pra se falar um desmanche. E se a gente for ver no início do ano, quer dizer, o time campeão brasileiro, ainda tinha o Guilherme Arana, quer dizer, o Corinthians acertou com o Sid Clay, mas demorou pra acertar com o Sid. Saiu o Jô, artilheiro do campeonato e tudo mais, quer dizer, o Corinthians se remontou pra fazer um paulista bom, e agora tá tendo que se remontar novamente para tentar fazer esse brasileiro mais ou menos. Então, o desmanche explica o ano do Corinthians. Não tem outra explicação. E muita gente comentando aqui das laterais, aí o Eduardo Alceu, que tá sempre com a gente aí, mandando um salve pra ele aí. Ele falou, o Avelar tá fazendo ter saudades do Moisés. Que fase! O Avelar tá difícil. Bom, mas vamos falar das partidas do Corinthians essa semana. A gente já falou um pouco aqui dessa partida de hoje, claro, porque estamos no calor dessa vitória de virada que o Corinthians conseguiu hoje. Mas a gente também tem que falar dessa partida da Copa do Brasil no meio de semana, que talvez tenha sido a mais importante partida dessa semana, né? Porque é uma partida que vale aí um campeonato, um título. O brasileiro ainda tá em jogo, mas a gente sabe que o Corinthians dificilmente... Nossa esperança ali. Copa do Brasil agora, esperança é chegar em sexto, assim, talvez, no brasileiro, mas a Copa do Brasil, sim.
E a gente empatou com o Flamengo no meio da semana, 0x0 lá no Maracanã, o primeiro jogo. Temos o jogo de volta ainda. O que você achou dessa partida, Bruno? Eu acho que o Jair jogou com inteligência e fez o que tinha que fazer, cara. Infelizmente o Flamengo, na minha opinião, tem um elenco, um time muito melhor que o nosso. O meio de campo deles é muito forte, então realmente tinha que fechar ali o nosso meio de campo. Eu sei que 3 volantes às vezes fica doído de você ver, mas era o que tinha que fazer. Jogando fora de casa, um empate, 0x0 tá ótimo, vamos decidir em casa e vamos que vamos. A gente já defendia aqui há muito tempo que o Loz, inclusive, deveria fechar a casinha. O Loz nunca fez isso. O Ventura agora arriscou, colocou 3 volantes. O Corinthians já teve 2 chances ali no primeiro tempo de marcar, né? Que se o Corinthians acaba marcando esse gol, ia complicar bastante a vida pro Flamengo. Mas o Corinthians jogou do jeito que tinha que jogar, né? Segurou, fechou. Fechou a casinha aí. Depois, sabendo que dali a 10 dias tem uma partida que é a decisão, que vai ser na nossa casa, e o Jair chegando tava nem 5 dias no clube, né? Sim. Não dá pra ele também conhecer o elenco e falar, não, vou tirar um coelho da cartola aqui. Né? Vamos ver se teria um 4x0 o Flamengo. E tal, não dava, né? Acho que ele teve 2 dias de treino, não foi? Exatamente. Ele teve o clássico logo de cara contra o Palmeiras e agora depois contra o Flamengo. Então, o Corinthians jogou do jeito que tinha que jogar. Apesar das muitas críticas que o Ventura recebeu, eu acho que eu acho, e a torcida do Corinthians acha que o Corinthians, pelo menos o que eu percebi das redes sociais, das nossas redes sociais, é que a torcida apoiou a decisão dele de fechar. Vamos jogar por esse 0x0 aqui, e depois daqui a 10 dias é outra conversa. Na arena é outra conversa. Não, e foi o que ele fechar, que, fazia tempo que a gente não viu o Corinthians tomar essa postura de, vamos fechar aqui atrás, mas tomar sufoco o jogo inteiro, mas sem desespero. Exato. Né? Depois tomar sufoco, mas com calma, vai, tira a bola, lá, com cabeça, lá. É óbvio, tem um susto ali, um susto aqui, mas o time não se desesperou, não entrou na jogada, entrou na porrada, né? Então, cara, foi uma tática mesmo, foi uma escolha de jogo, e deu certo, ué. De repente, aquelas 2 bolas que teve poderiam ter entrado, feito 1x0. E se a gente não sabe, se o time não consegue, a gente vai saber essa semana, vai ter uma semana de treino, depois o jogo com o Inter. Na outra quarta-feira vai ter o jogo com o Flamengo, que aí é o jogo que é onde a coisa pega. A gente vai ter uma semana e meia pra saber o que aconteceu. Mas, se o time conseguir com essa baixa não fazer gol, já brinquei. Eu falei, cara, põe todo mundo pra treinar pênalti, fecha esse bagulho, vamos 0x0 de novo, pênalti, fica pro final. Chega na final, 0x0, pênalti, foi campeão, acabou. Pela sua tática, o Corinthians não precisa marcar mais nenhum gol pra ser campeão da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Apenas treinar pênalti. É só uma questão de ser realista. Se a gente não tem quem marca gol, vamos jogar escroto, cara, dane-se. Não dá pra fazer isso no Brasileiro. O Brasileiro depende de vitória pra você ganhar. Sim. Agora porque ali... muitos empates, o time você acaba fica no meio da tabela. Ou vai caindo de Exatamente. posições. Agora, numa Copa do Brasil... Quando é Copa, cara, Copa é Copa, bicho. Fecha a casinha ali, se der fazer 10, não deu uma pênalti, bicho. Saca? Cara, não tem essa, bicho. Se o time não tá conseguindo marcar, fecha o negócio. Tá difícil, 0x0, vamos pros pênaltis, vamos ver o que acontece. Com esse empate em 0x0 contra o Flamengo lá fora, um empate aguerrido, brigado e tal, eu acho que eles entrou com mais confiança nesse jogo contra o Sport. Hoje, na arena, né? É uma confiança que a gente não vinha conseguindo perceber isso no time com o Osmar Loz. E com o Ventura, a gente percebe isso mais. Você percebe até uma certa tranquilidade ali no toque de bola e tudo mais. Não é mais um abafo igual estava sendo com o Osmar Loz. Era muito chutão. Tá mais tranquilo a zaga. Acho que, não sei, estou com forte esperança que vai melhorar isso aí. E eu acho que um dos pontos positivos dessa nossa zaga tem sido o garoto Léo Santos, né? Fez uma boa partida contra o Flamengo, já tinha feito outras boas partidas, já dá pra dizer que é o novo titular da nossa zaga, né? O Pedro Henrique saiu por contusão, mas agora o Ventura tem mantido ele por opção. Hoje, de novo, na arena, ele fez uma partida superior à partida do Henrique, né, nesse jogo contra o Sport de hoje, até porque o Henrique acabou fazendo um pênalti infantil, né? Mas ele chamando bolas, pedindo passe, sendo opção de passe, até descendo um pouco na lateral em alguns momentos tal, se arriscando um pouco no ataque, mas seguro na defesa. Claro, ainda é um garoto, às vezes a gente percebe um pouco falta um pouco de antecipação para ele, falta um pouco de calma, às vezes, para dominar uma bola, não precisa de repente jogar a bola para escanteio e tal, ou para lateral. Mas ele tá sendo bastante seguro. Eu tô gostando bastante do nosso zagueiro, o Léo Santos, o garoto aí. Não, eu acho que esse moleque vai botar pra quebrar mesmo, cara. Tem que dar uma fezinha nele, sim, cara.
O Wilson Brabo aqui mandou pergunta: será que o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil e ganhar, mesmo assim haveria outro desmanche com esses jogadores fracos? Eu acho que esse elenco do Corinthians é menos suscetível a desmanche. Porque chegou muito jogador novo com contrato recém-feito, né? Não, e essa janela do começo do ano não é tão forte quanto a do meio. Do meio do ano é onde sangra mais. Né? Para os europeus é porque é onde eles estão começando temporada. Né? Exatamente. Agora, geralmente, aqui no nosso fim de ano, que é meio de temporada deles, já estão com os times montados. Então, às vezes, pode estar procurando um cara ou uma pecinha para algum lugar, mas onde eles pegam mesmo é o começo de ano, do meio de ano, que pra gente é o meio de temporada, né? E até porque eu acho que o Corinthians campeão, eu não tenho esperança de ver o Corinthians jogando um futebol vistoso. Exatamente. Um futebol que anime, que o europeu olhe e fale, não, esse jogador aí... Nossos principais jogadores nas últimas partidas tem sido o Cássio, que já passou dos 30 anos, é um jogador que já passou pela Europa, não teve sucesso, foi pra seleção, dificilmente vai sair. Tinha um burburinho que talvez chegasse, mas não chegou propósito nenhuma. E o Jadson, que renovou o contrato recentemente, inclusive abaixando o salário, né? Sim. Pra continuar no Corinthians. Aí já tá com idade, exatamente. E tal, já tá realmente fazendo um dos últimos contratos da carreira dele, provavelmente. O Fagner é o cara que de repente poderia pintar o interesse em cima dele, mas ele tá machucado, não tá vendo. Eu acho que aquele período mais próximo da Copa era mais arriscado. Sim. Que você falou. Os times ainda europeus se montando. Exatamente. E a Copa era recente. Eles acabaram de fazer uma boa Copa. Agora e tal, enfim, claro, pode aparecer uma proposta. Talvez eles sejam mais provável de chegar a uma proposta melhor que faça sair. Mas se você for olhar o resto do elenco do Corinthians, realmente não. Acho que se tiver alguma saída vai ser bem pontual. Um desmanche, acho muito difícil. Esse elenco ainda também tem que provar bastante coisa, né? Pois é, né? Acho que o elenco do Paulista provou e os melhores jogadores saíram. Exato. Né? O Marcelão, que participa da Irmandade aqui com a gente. Salve, Marcelão. Salve, Marcelão. Falou que o Roger é muito fraco. Em mais de 10 anos de carreira, 156 gols. Dá menos de 15 por ano. Isso é verdade, cara. O Rodrigo Garcia mandando aqui, falou: boa noite, meus amigos. Estou indignado com a política de contratações do nosso Corinthians. E gostaria da opinião de vocês. Manda. Vocês são a favor do Corinthians nesses 3 jogos pela Copa do Brasil de jogar com o mesmo esquema tático por uma bola para ser campeão? O Jair mesmo falou que não é isso, né? Não é isso. Eu acho que a gente aqui falou dessa coisa dos 0-0 e tal, que pode levar o Corinthians a ser campeão. Mas o Jair mesmo falou que não era assim, que ele estava jogando aquela partida do Flamengo especificamente por aquele momento emocional que o Corinthians estava passando e o momento técnico que a equipe estava passando. Nessa partida já contra o Sport em casa, ele já foi mais ousado, inclusive nas alterações, quando o time estava perdendo. Eu acho que o jogo de volta aqui vai ser diferente. Eu acho que o Corinthians não vai jogar dessa maneira. Pode ser que acabe acontecendo o que a gente está falando. Mas ele perguntou pra gente o que a gente acha, não o que o Jair vai fazer. O que a gente acha. Deveria jogar por essa bola? Não, eu acho que o Jair não... O Jair mesmo falou que não vai fazer isso. Então... Não, mas o que você gostaria? Eu também não gostaria. Mas se tiver que jogar assim e achar essa bola, tá bom. Eu já falei agora há pouco, né, que dependendo de como o jogo tiver andamento do jogo, quando tá difícil de marcar um gol, mano, é fechar e ir pros pênaltis, bicho. Já falei, não tem que ter vergonha não, velho. Tem que abraçar. Não, eu também acho que não tem que ter vergonha, mas a postura inicial talvez não tenha que ser essa. Sim. Como foi no jogo contra o Flamengo. Sem dúvida. Mas pode ser, talvez, no Corinthians passando do Flamengo numa possível primeira partida da final fora, por que não fazer isso também novamente? Eu não tenho nada contra também, não. Aqui, o Cristiano Fernandes falou que o jogo de volta à Copa do Brasil, a gente tem que lotar a arena pra apoiar o time e levar pra frente. Eu acho que vai acontecer isso. Vai, fica tranquilo, cara. A arena vai estar cheia assim, cara. Vai estar entupida aquilo. Um burburinho muito grande da torcida comprando ingresso. E eu acho que até o fato dessa partida de hoje contra o Sport ser um público abaixo já mostra isso, né? A torcida já percebeu que o brasileiro vai ser meio que isso mesmo. Tá apostando o dinheirinho dela na Copa do Brasil, que vale mais, né? Sem dúvida. Do mesmo jeito que o Corinthians também tá apostando em ganhar o dinheiro da Copa do Brasil, a torcida também falando, eu espero que o Corinthians tenha melhores disputas, melhores jogos na Copa do Brasil. Então, gastar o dinheiro em outro jogo, não nesse jogo do brasileiro. Cadê aqui? Bruno como é que é? Caramanico, falando muita sofrência nesse time. Muita sofrência. Sofrência. Se prepara, vai ser assim o resto do ano. Vai ser... Se for que nem hoje, tá bom. A gente sofreu, mas no final foi um alívio, né?
Eu queria aproveitar para parabenizar a torcida, porque apesar dessa sofrência toda, ela tá lá presente, foi lá no aeroporto, acompanhou o time, É verdade. foi embora. Parabéns, nação, muito bom. E o show que a torcida deu no Maracanã, né? No Maracanã também foi. Calando a torcida do Flamengo. Foi ali, lindo demais, cara. Todo mundo que tava lá no estádio falou que foi impressionante. O Corinthians com um pouco mais de 1.000 pessoas ali, quase 2.000, calando o resto do Maracanã. Exatamente. E um 0x0, hein? Num 0x0, Exato. Mas o time jogou com tanta garra aquele jogo, que mesmo no 0x0, a proposta ser daquela, pô, a torcida reconhece, né, bicho? Fala, pô, lá, o time tá levando pancada e tá segurando a onda ali. Juliano César falando, se o Roger é jogador, eu sou astronauta. Boa! Muito boa. Qual é o nome dele? Juliano Chester. Aí, Juliano de César, o segundo astronauta brasileiro. E ele, depois do Marcos Pontes. Segundo astronauta brasileiro. Você quer falar um pouco das meninas, Gibson? Falar que, pô, então, essa semana, cara, pô, hoje as meninas jogaram hoje de manhã, eu consegui ver boa parte do jogo, quase inteiro, cara. Eu só perdi os primeiros 15 últimos 10 minutos do jogo. Jogaram super bem, cara, semifinal do Campeonato Paulista, primeiro jogo de ida, contra o Taubaté, lá em Taubaté. Fora de casa. Fora de casa e ganharam de 3x0, cara. Vitória convincente. Que beleza, as garotas do Corinthians. Mandaram bem pra caramba. O próximo jogo agora de volta é, se não me engano, no fim de semana que vem. Mas no meio da semana elas jogam ainda pelo Brasileiro. Mas meteram 3x0, que foi coisa linda. Elas tinham ganhado de 1x0, né? Porque, curiosamente, na última rodada da primeira fase, o jogo delas foi contra o próprio Taubaté. Né? Pra fechar a rodada. Já não valia mais nada, os dois times estavam classificados. Mas foi, já ganhado de 1x0. Falei, pô, legal, 1x0 já é bom. Vou terminar com uma vitóriazinha. Ótimo. E agora meteram 3x0. Se não me falha a memória, não sei se é nesse jogo aqui ou no domingo que vem, que é o próximo. O time pode completar um ano sem derrotas. O Corinthians já completou um ano sem derrotas. Um ano sem derrotas, cara. Impressionante. Foram 40 jogos, se não me engano, foram 40 jogos, 34 vitórias e 6 empates. Impressionante, né, cara? Mulherada dando uma aula, né? Não, e pra galera que não sabe, deixa eu ficar ligado lá no Irmandade, aqui na Irmandade de Posta também, mas tem a página do Facebook do Corinthians Futebol Feminino, tem todas as datas de jogo, eles transmitem ao vivo lá pelo Facebook o jogo, porque toda a galera reclama, não tem onde ver, não passa na TV, bicho, vai ver lá no Facebook. Hoje eu vi lá no Facebook, bicho. É legal. Na faixa, só abrir a telona lá, abre uma cerveja 10 da manhã e vai curtir o jogo, bicho. E vai Corinthians. E vai Corinthians, pô, bicho. Mesmo porque o time de lá tá dando mais rarigué que o daqui, bicho. A gente tem que falar a verdade. Com certeza. As meninas estão jogando mais, bicho. Um ano sem perder. Um ano sem perder. O Corinthians ficou a gente ficou um turno já é um luxo, nossa, né? Não, aquela equipe do ano passado, acho que chegou a ficar 5, 6 anos. Por aí. Entre a fase final do Paulista e o turno inteiro. E já foi lindo demais. Já foi muito maravilhoso. Um ano, cara. Que beleza. E agora, o próximo jogo do Corinthians é no domingo contra o Internacional em Itaquera. Portanto, o Corinthians vai ter essa semana inteira livre para treinar. Enfim, o Inter que é um dos cabeças do campeonato e vai ser um jogo importante, tanto para o Corinthians, claro, quanto para o Inter. E essa vitória hoje, esses 3 pontos que a gente ganhou hoje, acho que dão uma tranquilidade para o Corinthians chegar, né, no próximo jogo mais tranquilo, né? Sim. Porque... Mesmo porque a tabela tá muito louca esse ano, né? A classificação, assim, a tabela. Você pega, hoje, né, enquanto a gente tava ali naquele 1x1, o Corinthians estava na posição que ele estava a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas com 6, 7 times entre o Corinthians e o começo do jogo. Era uma coisa absurda. Você tem 6, 7 times ali cravados com a mesma pontuação. Ou com apertadinho. Todo mundo junto. Né? Aí ganhou ali, isso quando tava ganhando 1 ponto. Aí fez o gol, passou a ganhar 3 pontos, agora já tá tipo no 8º lugar, né? E se ganha 2 jogos seguidos aí, putz, já pula pro 4º lugar. Cara, é muito louco, assim, porque tem 2, 3 times ali na frente, aí tem um pelotão ali entre o 4º e o 10º, e tem um pelotão entre o 10º e o 15º e o 6º, né? Por isso que é importante a gente pontuar, né? Sim, porque sem dúvida. Qualquer vitória e qualquer derrota vai ser crucial. Sim. Mas eu vou falar aqui, vou criticar aqui um torcedor, o Gilberto Pires dos Santos. Tem que perder para não deixar o São Paulo. Eu acho que não tem isso, não. O Corinthians entra em campo para ganhar. Não tem essa de pensar. O Inter que tá disputando o campeonato, ele que se vire, velho. Não tem essa, não. Exatamente, os caras que se viram. A gente tem que ganhar. Chega se acabar beneficiando o outro time ou um adversário, o problema é deles e tal. Felicidade deles.
Corinthians tem que entrar em campo pra ganhar. O Corinthians tem que fazer o campeonato dele. Se tá beneficiando o outro ali na frente ou prejudicando alguém. Claro, entendeu? com certeza. Até porque tem muito campeonato pela frente Claro, também. a gente ganha do Inter agora e depois ganha deles depois. A gente tem o jogo de volta. E arranca os Não pontos tem essa, dele, não. Exatamente. Vamos ganhar os 6 pontos, né? Cadê aqui? O Juliano César mandou uma pergunta aqui. Qual o time ideal pra gente por essa temporada com as peças disponíveis atual? Eu acho que o time que entrou em campo hoje sem o Roger e com o Matheus Vital, talvez fosse o meu time ideal. Com o Fagner Nesse também na momento, lateral, claro, né? com o Fagner. Concordo. Bem lembrado que o nosso lateral era o segundo Paulo reserva. Ele tava com o seguro reserva hoje. Mas eu acho que é isso. Como o Fagner, eu acho que eu tiraria o Roger e colocaria o Vital. E deixaria o Romero ali de falso 9 pra, enfim. E abrindo essas possibilidades. Quer dizer, hoje, na hora que o Romero tava de falso 9, eu até achei que o Corinthians teve poucas chances. Eu acho que com o Roger, o Corinthians tava tendo mais chances de marcar gol. Mas, ao mesmo tempo, com o Romero na posição, permitiu a entrada do Avelar para fazer o gol. Exatamente. Quer dizer, então, às vezes, você ter um 9 mais móvel, né, permite a entrada dos laterais, dos nossos volantes, de surpresa ali para marcar o gol. E deu certo hoje. Eu acho que o Corinthians acabou conseguindo essa virada muito pelas alterações que o Ventura fez, colocando mais criação ali na equipe, né, e tirando o centroavante. Aqui tem o Luiz Fernando comentando também, Romero no banco. Olha, eu acho que o Romero é aquele cara que a gente, quando ele tá numa fase dessa, a gente até pode falar, podia estar no banco, mas ele também ajuda bastante, né? Eu acho que a garra pra ele não faltou. Exatamente. E no lance do gol da virada, ele tava lá pra disputar a bola, então é complicado. O Romero, às vezes, parece que você não enxerga ele em campo, mas na verdade ele tá lá fazendo muita diferença. Sim. Marcando e tudo mais. Ele tem uma disposição fora de série. Eu acho que é isso que o Bruno falou, mas é disposição, né? A gente não tem, talvez, no banco alguém com essa disposição. Vai colocar ele no banco e coloca o Pedrinho. O Pedrinho a gente já viu que na marcação ele deixa espaço. Exatamente, deixa bastante brecha. E precisa de ter alguém ali marcando. Então fica complicado colocar o Romero no banco. Precisaria de ter um outro Romero mais habilidoso ali pra colocar no lugar. E o Rodrigo Garcia perguntou aqui na opinião de nós três, quais jogadores emprestados pelo Corinthians deveriam ter oportunidade em 2019 de novo no Corinthians? Eu acho que o Gustavo talvez seja o mais que está se destacando mais, até pelo contraste com os nossos atacantes. Sim. Talvez ele merecesse uma segunda oportunidade aí. Mas a gente tem que lembrar que o ano passado ele foi terrível, foi muito ruim. Esse ano ele se acertou ali até com o Rogério Ceni no comando do Fortaleza, mas fora esse eu não tenho visto Esse é o único que me vem na cabeça também, que chama um pouco de atenção. O resto... emprestados que estejam merecendo uma nova chance aqui, não. Até porque estamos precisando também nessa posição, né? O Roger ali Pois tá por isso que eu difícil. tô falando, pelo contraste. Se tivesse o Jô aqui, eu ia falar nenhum. Exatamente. Exatamente. Mas como tá o Roger... O Roger, vamos tentar, né? por que não? Custa nada. Por que Vamos não? lá. Por que não? O Jefferson Coelho deu uma dica pra falar aqui, que o Jean, que tá no Botafogo, também é bom volante, poderia ser uma contratação. Ele tem bem poucas chances no Corinthians, né? Bem... Até curioso, porque ele tinha feito um bom ano com o Vasco e agora parece que tá fazendo um ano bom com o Botafogo. Acho que ali no meio o Gabriel tá fazendo um ano ruim esse ano. De repente, pro ano que vem pode ser também. Pode ser uma boa. Bom, Gibson, chegou aquele momento. O momento que todo mundo tá esperando pra você lembrar das nossas redes sociais. Porque o Bruno aqui tá fazendo segunda participação dele na Irmandade, não tá na hora dele tinha que lembrar. botar o cara na fogueira, só pra ele sentir... Me ajude aí, Gibson. Me ajude, tá Olha lá, difícil. São seis. Ajuda ele a contar aí, Bruno. Sei. Então lá, fora o Facebook, onde tá todo mundo vendo aqui a transmissão ao vivo, temos Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, YouTube. Aí. Aê, São boa. 6, eu falei certo. Pô. Lembrou mesmo, hein? Parabéns, E Gibson. todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão, e o nosso e-mail irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, se liga nas nossas redes sociais. E lembrando, pessoal, que a gente tá fazendo um live pós-jogo. O Marcelo acabou de mandar isso aqui agora, pra dar uma bronca na gente. Tem que lembrar das lives no YouTube A pós-jogo. gente tá fazendo as lives pós-jogo no YouTube.
pro pessoal que gosta das nossas participações e tal, depois do jogo, fica ligado no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Ele tá fazendo uma livezinha mais compacta, mas comentando o jogo já na sequência. Comentando o jogo no calor ali do momento. Exatamente. Como foi hoje, só que no YouTube. Então, exatamente. Fica ligado no nosso canal do YouTube também. É isso aí? É isso aí. Ficamos por Obrigado, aqui. Ficamos por aqui. Boa semana. Esperamos que o Ventura aproveite essa hora pra da treinar aventura. Isso aí, pra treinar, exatamente. Botar os caras pra jogar melhor e que no fim de semana que vem, contra o Inter, eu quero ver passes e triangulações. A gente veja um Corinthians mais bem organizado. É isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!